Esse ano a minha filha foi para a primeira série do ensino fundamental e é lógico que naturalmente o meu foco se voltou para a questão de como adaptar as atividades pedagógicas para facilitar na alfabetização dela. E hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias que eu achei muito relevantes. Se você já gostou do tema, clica no gostei e se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nossos vídeos semanais. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal que quer te ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeças chamado autismo. Eu me chamo Jaqueline e hoje eu quero falar um pouco com você sobre a adaptação de atividades pedagógicas. Antes de mais nada, vale ressaltar que antes de você adaptar a atividade pedagógica de uma criança com autismo, você antes deve aplicar algum protocolo de avaliação por meio do qual você consiga saber algumas coisas, como nível cognitivo da criança, grau de coordenação motora, se é verbal, se é não verbal, se precisa de comunicação alternativa ou suplementar no ambiente escolar, quais são os conhecimentos prévios da criança e também se ela possui alguns requisitos básicos para a realização da atividade em sala de aula, como esperar, permanecer sentada, olhar. Observados esses pontos, eu encontrei aí nas minhas pesquisas algumas estratégias que eu resumi aqui para você em 10 dicas. São 10 pontos onde você deve se atentar que podem ser relevantes para a maioria das crianças. Primeiro, o tipo do papel e o tipo da letra. Evitar usar papéis com estampas. Prefira uma cor lisa, contrastando com a cor da letra. Por exemplo, papel branco para letra preta. E as letras, preferencialmente em caixa alta. Segundo, use imagens limpas. Normalmente, nas atividades das crianças autistas, a gente usa bastante imagem, porque essa comunicação visual é muito relevante para eles, eu sei, isso já é um consenso, mas a escolha dessa imagem pode fazer diferença. A gente precisa dar preferência para as imagens limpas, como, por exemplo, prefira esta imagem ao invés desta imagem. Use um delimitador no lugar da resposta. Tornar essa atividade o mais intuitiva possível ajuda a criança a se sentir bem-sucedida e conquistar autonomia na execução das atividades. Então, às vezes, delimitar o local da resposta pode fazer toda a diferença. Quarto, evite o pontilhado. Esse recurso que foi tão utilizado na nossa infância, de aprender a traçar as letras e números em cima de pontilhados para a criança no espectro pode causar uma certa confusão, em alguns casos. Então, a preferência, ao invés de usarmos o pontilhado, é usarmos a figura fundo. Uma outra coisa que funcionou aqui em casa foi dar uma pista visual de por onde começar o traçado na letra. Então, eu faço um pinguinho vermelho da onde eu quero que a criança parta o traçado, inicie o traçado com o lápis. E também dou dicas verbais de como ela fazia aquele traçado. Por exemplo, no A, sobe, desce e corta. Quinto, leve em consideração as preferências da criança. É claro que se você usar os personagens, os hiperfocos da sua criança para construir as atividades, ela vai ter uma tendência maior a se interessar em executar e em participar dessa atividade. Sexto, os elementos do contexto de vida dessa criança. Muito cuidado com essas atividades de internet que às vezes são antigas. Por exemplo, esses dias eu peguei uma figura de um telefone que não tem nada a ver com o telefone que a geração da minha filha conhece. Era aquele telefone antigo de discar. Isso nunca existiu na minha casa. Então, se ela vê essa imagem, para ela vai ser difícil associar com o telefone que ela conhece. Sétimo, use menos elementos por página. Nas atividades das crianças típicas, normalmente numa folha, numa página, a gente coloca 10 atividades, da mesma natureza. Para as crianças no espectro, isso pode causar uma certa confusão, até de onde ela vai olhar. Então, dê preferência de uma menor quantidade de atividades por página. Eu uso uma por página com a minha filha. Oitavo, elementos móveis e sensoriais. Você já deve ter visto uma atividade estruturada para crianças com autismo, onde a gente usa aquelas letras móveis com velcro. Isso chama um pouco mais de atenção, porque você tendo um objeto concreto para a criança manipular, isso ajuda ela a prestar mais atenção, voltar o olhar e o foco para a atividade. E outra coisa que também funciona é você colocar alguma textura nessa atividade, usar lixas ou pelúcias, dependendo do que a criança sente
mais atração ou aversão. 9. Engrossador de lábios. Existem vários modelos à venda na internet de suportes para facilitar a pega no lápis. Mas você também pode improvisar em casa alguns modelos. O que eu fazia para Valentina era aquele rolinho com folha de EVA para deixar mais grossinho, ficar mais fácil de pegar. E 10º, o plano inclinado. Para algumas crianças pode ser particularmente difícil olhar para o plano horizontal. Então, oferecer para ela um plano inclinado pode facilitar e tornar aquela atividade mais atrativa. Existem planos inclinados à venda na internet também, mas você pode improvisar usando uma prancheta simples e colocando alguma coisa por baixo para deixar inclinado, a própria bolsinha de lápis da criança, por exemplo. E por fim, pense sempre numa dinâmica organizada para a execução dessas atividades em sala de aula. Pesquise um pouco sobre o método Teach, que propõe uma sequência onde do lado esquerdo da criança tem uma bandeja com as atividades a fazer, e do lado direito da criança uma bandeja com atividades já feitas, né? E o centro fica livre para a criança colocar a atividade que ela está fazendo no momento. Então, tendo essa sequência, a criança consegue se organizar melhor. Também procure sempre seguir o tema que está sendo trabalhado na sala com os demais alunos, para que a criança se sinta incluída, porque mesmo que ela às vezes não converse com os coleguinhas sobre as atividades, ela está ouvindo o que as crianças estão falando. Então ela vai perceber que a atividade que está sendo realizada pela sala é a mesma atividade que ela está realizando. E lembre-se que adaptar não é empobrecer o conteúdo. Muito pelo contrário, o objetivo é sempre garantir que a criança no espectro obtenha, dentro das suas potencialidades, o mesmo conhecimento que o resto da turma. Então é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que essas dicas te ajudem a adaptar as atividades da sua criança. Se você gostou do conteúdo, se foi relevante para você, clica no gostei e compartilha com outras pessoas ou grupos com os quais esse conteúdo também possa ser relevante, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!